Bom, em tempos de pandemia, as escolas estão tendo que se reorganizar, se readaptarem. Eu estou aqui com a Lígia, que é coordenadora da FUNVIC. Lígia, tudo mudou, não é verdade? Tudo mudou. As dinâmicas mudaram, a questão de como as aulas são apresentadas para crianças, para adolescentes, para os meus jovens também, mudou, e as coisas estão assim se readaptando, se reorganizando, e a gente está se redescobrindo todos os dias. Então, tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente funciona com aulas online, com a questão a gente já tinha a questão de plataforma, de aulas, de atividades online, as tarefas das crianças já eram. Então, a gente já vem de uma metodologia, de um material do SAS, que já tinha trazido isso para a gente. A questão das videoaulas, mas nós não achamos que isso, num primeiro momento, fosse a única coisa a oferecer para as crianças. A gente achou que era algo a mais, e na verdade veio dizer que era a solução para todos os nossos problemas, mediante a não presença das crianças de uma forma de aula convencional, todos os dias aqui. Então, as aulas chegam para eles através das redes sociais, e eles têm os aplicativos que eles localizam essas atividades. Essas aulas que acontecem online são gravadas e ficam também são disponibilizadas nesse aplicativo, tá? Porque às vezes a criança não pode participar da aula naquela manhã, mas ela tem o direito da gravação, da atividade, Então, ela consegue em outro período, Às vezes tem um problema, A gente tem problemas, de energia, de problemas de internet, e nem todo mundo consegue. Graças a Deus, a gente tem o privilégio de estar numa escola em que as crianças têm acessibilidade, tá? Então, eu não tenho essa questão, mas de como isso, e a partir do momento também que as crianças vão se familiarizando, os professores, aí vem o desafio da gente oferecer mais e criar mais, E dentro desse cenário é bem difícil, mas vocês estão inovando, Eu vi, você mostrou o trabalho das cartas, com os alunos, muito legal, inclusive, A gente tenta fazer de uma maneira aquilo que a gente já fazia, em termos de projeto, de atividades, uma releitura disso e de uma forma diferente, A gente, com alunos de 9 anos, que já estão fechando o processo de alfabetização, a gente tenta fazer com que eles entendam o poder das palavras, a beleza de se expressar através delas. E então, a gente tem o projeto das cartas. Então, as crianças escrevem cartas, e recebem carta. Então, a gente propôs um amigo secreto. Então, eles sabiam que eles tinham que escrever a carta para aquele amigo sorteado, e eles ficaram ansiosos, esperando essa carta chegar. Então, assim, o que é bacana é o relato das famílias depois, da emoção de se receber uma carta pela primeira vez, de escrever para alguém, e colocar sentimento dentro daquilo. Então, assim, de tudo a gente está tentando tirar uma coisa assim positiva. São coisas que eles não fariam, E fariam de uma outra maneira, trocando ali. Redes sociais. E o distanciamento é algo que mais afeta eles, Esse sentimento do estar distante, E isso é muito sério para mim. Porque a gente tem que entender que os que mais estão sofrendo são eles. A nossa condição é de oferecer conteúdo, mas o que eles estão perdendo, na verdade, não é só a questão do conteúdo, que isso a gente recupera com o tempo, mas os meus adolescentes estão perdendo a chance de liderarem as competições da escola esportiva, de liderarem as atividades culturais da escola. E aí eu me coloco muito próximos a eles, e em reuniões mesmo com eles, para ouvi-los. Foi muito bacana, a gente tem uma grande gincana no primeiro semestre, com atividades artísticas, culturais, recreativas, toda a parte esportiva, e é algo que eles crescem. O sonho deles é estarem num segundo colegial, porque aí eles são líderes, porque o terceiro está envolvido com vestibular, quase não participa. E aí é o segundo que dá ordem para os menores, então eles sonham chegar. Então eu comecei a reunião com o segundo colegial, a primeira coisa que eles falaram: Lígia, a gente não vai poder liderar a nossa gincana. Então você vê assim, uma questão emocional muito forte, que aí eu me coloco desde o 6º ano até o 3º colegial, muito próximo e dizendo: falem, vamos conversar. Aí você vê uma adolescente de 14 anos que te faz uma pergunta: é normal você não querer acordar para assistir a aula, não querer levantar da cama, Lígia? Eu não quero. E aí você tem que dizer:
É normal, eu também às vezes não quero. Porque as coisas perderam o sentido, porque elas estão diferentes. Então a gente tem que entender o momento, não é só conteúdo. A gente precisa conversar com essas crianças do que está acontecendo. A gente precisa dar voz para os adolescentes e principalmente o pessoal que está envolvido com o vestibular. O que está te afetando, como é que você está sentindo isso? Né? Essa semana a gente está tendo as divulgações de Enem, FUVEST, provavelmente as grandes universidades também não se manifestaram, se manifestam entre hoje, segunda-feira. E aí eu sinto que eles começam a entender o cenário, tá? Porque é muito difícil. Eles estudam o tanto que eles estudam, se dedicam para na hora da... Vou só me organizar agora para ver para onde eu vou. E não tem para onde ir. Então, a sensação é de uma frustração. Com esses, eu tenho um contato diário, até para ouvi-los, para acalmá-los, né? E eu deixo eles se colocarem aí da melhor maneira possível para fazer desse momento o mais suave dentro das realidades que tenho e que eles também passem bem por isso. Então, o que a escola propõe é um trabalho integrado, né, para cuidar também um pouco do emocional das crianças. E aí, se eu tivesse que dar uma sugestão para pai, para quem está, né, acompanhando aqui o trabalho de vocês, entender as circunstâncias e dar voz para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Eles também precisam colocar esse sentimento, né? Alguns adolescentes foram privados de festas, de coisas que eles começariam agora, né? Teriam uma intensidade maior frente a isso. Então, a gente tem que entender que para eles também gera. Às vezes, um amiguinho não poder ir na casa do outro, não poder vir para a escola e encontrar os amigos, né? Já é uma perda muito grande. Entendeu? Eles precisam falar. Quando a perda é significativa, a gente precisa colocá-la para fora. Então, eles precisam ter voz.